Sejam bem-vindos ao Viva Antes de Morrer podcast. Eu sou Ana Pauseiro Eu sou Daniela Moreira. e o episódio de hoje a gente vai falar sobre, afinal, o que é meditação. E aí, para começar esse episódio, a gente quer falar um pouquinho sobre o que não é meditação, porque existe um senso comum, que aliás eu não sei porquê, que meditação é concentração, que você acha que é só parar e se concentrar na sua respiração ou se concentrar em algum outro objeto, uma vela ou alguma outra coisa e ficar ali respirando e acha que isso é meditação. Por que você acha, Dani, que tem esse senso comum de que a meditação significa concentração? Eu acho que a gente está tão acostumado a imaginar que viver é esforço, mesmo quando você vai para a meditação, você leva esse lugar. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me focar, eu tenho que me tensionar, eu tenho que subtrair o que está ao redor. E a meditação não é isso. Todas as vezes que você foca, você na verdade gera uma tensão, você está fazendo um esforço. Meditação é exatamente o contrário disso. Assim como também tem muita gente que pensa, a meditação é eu sair desse mundo e me abrir para a espiritualidade. Isso é outra falácia. Meditação tem a ver exatamente o contrário. É você fazer essa realidade se tornar espiritual. Você não tem que sair daqui. Na verdade, você tem que acordar para perceber que o espiritual está ao seu redor o tempo todo. É enraizar na poesia que é a vida. Só que isso vai contra tudo aquilo que a gente aprende desde pequeno. Não é muito. Eu, inclusive, achava que para meditar eu tinha que ficar lá fazendo um esforço danado e já ouvi gente falando, ai, vou me esforçar para meditar. E eu, não! É justamente quando não faz esforço, porque a meditação, fazendo um panorama assim, só um pouquinho de trás para frente, em última instância, ela é uma liberdade. Quando o que vem toda vez que alguém me pergunta, e eu sempre tive muita dificuldade de explicar isso, e agora a gente vai dar uma traçada nesse assunto, é justamente isso. A partir do momento que eu comecei a meditar, que o silêncio entrou para minha vida, que independente dos barulhos do lado de fora e da mente, dos pensamentos que não param, quando você aprende a silenciar internamente, o que a gente ganha é liberdade. É liberdade, porque a gente traz a presença e gera uma conexão. Quando você tem essa conexão interna, por exemplo, eu parei, fechei os olhos, só faz isso. Para agora, aliás, você que está assistindo, se quiser, para tudo, para a mente. Dá uma respirada profunda. Imediatamente você está presente no aqui e agora, seja ouvindo minha voz, seja ouvindo algum barulho que esteja no seu ambiente, seja percebendo a temperatura do ambiente, a textura da roupa que você está vestindo, o quão profunda está a sua respiração, se é difícil ou não respirar. Então, na hora que você dá essa parada, você vem imediatamente para o presente, para o aqui e agora. E quando você vem para o presente, para o aqui e agora, acontece uma conexão interna muito grande. Eu acho as pessoas esqueceram uma coisa muito importante a respeito da meditação. Ninguém desconhece o que é meditação. Porque meditação é você estar num estado natural. Você nasce meditativo. E uma das coisas, a Ana tem muito forte esse conceito, né? Meditação é liberdade. E ela está coberta de razão. Porque se você pensar, não há nada mais livre que uma criança. Por que a criança é livre? Para começar, porque ela não tem medo. Medo é algo que você aprende. E nesse aprender, para esse aprender acontecer,
você começa a receber informações de fora que são necessárias, porque afinal de contas existem perigos, mas o problema é que a gente vai guardando essas informações de uma maneira automatizada e você perde contato com ela. E aí o que acontece é que você começa a aprender que você deve temer. Ela deixa de ser uma coisa isolada para uma situação real e passa a vibrar o tempo todo. Assim como uma série de outras coisas, que é o que a gente chama de condicionamento. Então, o problema, a Ana até a gente estava conversando, ela deu um exemplo bom, porque eu lembrei agora que eu não sei se vocês ouviram, o BenTV cantou aqui. Deu pra Uma ouvir. criança, o que faria? Imediatamente iria lá ver o BenTV naquele estado de deslumbramento, de alegria. O adulto, ele já vai ter uma história. Né? O BenTV está aqui porque eu fiz isso aqui assim, porque não sei o quê, porque papapá, e muito provavelmente não vai nem lá ver. Esse tipo de postura na vida é o que vai determinar você viver roboticamente, automaticamente, ou viver em meditação. A meditação é quando você é capaz de se manter no momento, de se manter aberto sem deixar a mente te levar para o passado, pelas memórias, ou te levar para o futuro com a imaginação. Então, aquilo, eu não preciso saber as coisas que aconteceram para o BenTV chegar aqui, nem vou ficar me preocupando o que vai acontecer quando ele for embora. Eu simplesmente vou para minha varanda curtir o momento de ter um BenTV cantando. Esse retorno à abertura é o que a meditação faz. Se você se esforça para ser você mesmo, você na verdade não consegue ser você mesmo. O natural, ele não precisa de esforço, ele precisa de entrega, de derretimento. E é por isso que a gente tem tanta, entre aspas, dificuldade com a história da meditação, porque você aprende que você tem que fazer coisas para ser uma pessoa legal. Você não aprende que você é uma pessoa legal. Então, mesmo na hora da meditação, você fica naquela, eu tenho que fazer, eu tenho que superar, eu tenho que transformar, eu tenho que não sei o quê. Essa coisa toda vai contra a meditação. A meditação diz, para, percebe, desidentifica, relaxa, respira. E aí, imediatamente, só tirar esse excesso, esse peso, esse esforço, já gera uma expansão monstruosa, que deveria ser o dia a dia normal. É engraçado, vou dar um exemplo, eu achei no mínimo curioso. Eu tenho uma amiga que, enfim, há um tempo atrás esteve envolvida com uma coisa de uma herança e tal, com uma parte da família distante, que não se vê, que não se fala, que não nada. Então, basicamente, tinha a história de assinar um documento. Era só isso, assinar um documento para resolver o problema. E essa minha amiga passou por um processo emocional intenso. E aí eu estava conversando com ela, dizendo, observa, porque é a forma como a gente vive a vida. Você vai só assinar um documento. Não tem mais nada do que assinar um documento. Mas como tem a história toda que não foi vivida, as expectativas, as mágoas, a sensação de abandono, não sei o quê, assinar um documento vira uma tortura. Se você encara essa coisa como é que eu lido com isso meditativamente falando? A primeira coisa é perguntar, peraí, o que é real? Real é assinar um documento, mole. O que é irreal, entre aspas? É o peso do passado, porque na verdade eu não estou mais no passado. No momento em que eu faço essa distância, eu já tiro a força que essa memória tem. E aí aquilo, o que eu posso fazer para deixar essa memória se dissolver de vez? E aí é um processo que você vai ter que correr atrás, eu não vou desdobrar muito nisso. Mas só o fato de você ter dado esse movimento, peraí, o que realmente é a realidade aqui e agora? Quando você volta para o aqui e agora, o problema ele se dissolve, seja ele qual for. Exatamente o que, quando a gente
traz esse estado de presença que a gente pode trazer a qualquer momento. E isso é treinável. Calma, você que está achando, não, eu não consigo, é impossível. Calma que a gente vai chegar lá, né? Que isso é treinável. Você traz um estado de presença, respira fundo e conecta. E vai no exemplo que a Dani deu, de repente eu conectei e vi, tá, não tem um problema acontecendo, eu tenho que assinar um documento. Mas a partir do momento que eu conectei e percebi, eu só preciso assinar um documento, vem aquela coisa assim, mas isso tudo está me despertando uma dor. E aí, novamente, você vai para o que é real. Eu tô na dor. Isso é real. Não é o problema aparente, eu tô na dor. Ou até de repente, porque a gente fala muito da dor, do medo, da ansiedade, da culpa, daquela coisa. Você para, conecta, respira fundo, faz aquela conexão. De repente eu tô no prazer, Porque que é prazer, uma grande dificuldade também. o prazer, na verdade, se você pensar, gente, o que é prazer? Dá uma, né, como diz a Ana, fecha os olhos, respira e pergunta assim, o que é prazer? Prazer é um momento onde você diz sim para o que você está sentindo. É um momento em que você relaxa no corpo, a respiração aprofunda e você sente a energia fluir com, com vida dentro de você. Esse é o lugar que a gente tem que buscar. E é engraçado que a Ana falou, não, tem gente que fala, nunca vou conseguir. Eu estava lendo um texto outro dia e falando o que você precisa no caminho do autoconhecimento. Então, consciência e disciplina. E nesse texto o autor, né, falava, tem pessoas que dizem, não, se você simplesmente só tiver disciplina, você chega lá, ou se você só tiver consciência, você chega lá. E o autor desse texto dizia, não, você precisa de disciplina e de consciência, as duas coisas, até que ela se materialize de tal forma que isso vire algo natural. Então, é uma disciplina, sim, como qualquer coisa. Se você quer correr a maratona, você não vai sair de casa e vai correr a maratona. Você tem um processo que você precisa fazer. A excelência, ela cobra um processo, uma disciplina, um investimento em alguma coisa. No caso da meditação, essa disciplina é não só a prática diária das meditações ativas, de momentos de silêncio, de nutrição, mas também o compromisso de estar o tempo inteiro checando. Aquela história do orar e vigiar. Não tem jeito. Então, como é que você sabe que você saiu da meditação? Basta ver a oscilação de humor. O teu estado natural, uma criança, ela, na verdade, ela está na boa o tempo todo. Se algo acontece, ela responde e ela volta para esse lugar de na boa o tempo todo. A gente não tem mais essa espontaneidade. O que a gente faz? A gente engole e fica lá, se envenenando, se envenenando. E aí toda situação que vem a partir desse lugar de desequilíbrio interno vai ter uma resposta inconsciente, consequentemente com os frutos aquéns do que deveriam ser. Então a disciplina e a consciência fazem você perceber, opa, algo aconteceu, tô danada da vida. Qual foi o botão que apertaram? O que subiu internamente? Qual é a minha melhor opção em relação a isso? É voltar para o centro. E exatamente aquilo, você oscila e você percebe, opa, isso aqui não está legal. E é engraçado que pode parecer cansativo fazer isso. Mas aí volta aquela história, é o que a Ana estava falando. Meditação, em última análise, é resgate de liberdade. No momento em que você cria esse mecanismo de retorno, o que você está fazendo é desenvolvendo a sua responsabilidade de fazer escolhas mais inteligentes para você. E isso em si só já te dá um retorno e um lucro imediato. Então, embora seja exigente, o ganho é imediato. E quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer.
O que tira, o que, enfim, começa a dissolver aquele lugar de vítima eterna. A Ana andou falando a respeito disso, né, Ana? A história de ser vítima. Foi exatamente, porque no final, quando você vai falar sobre liberdade, você quer liberdade? Eu não conheço quase ninguém que vai responder que não, né? Todo mundo quer ser livre, seja geograficamente, financeiramente, o raio que o parta, seja emocionalmente, não ter aquela dependência emocional dentro das relações que é absolutamente comum e miserável. Então, todo mundo quer ser livre. O que você está disposta a fazer para ser livre? Não muita coisa. Não muita coisa. E aí cai no espaço de reclamar de quem está em volta, das pessoas que estão em volta das circunstâncias do governo, do clima, do trabalho, do chefe, do filho, do pai, da mãe. E esse ciclo não acaba nunca, porque acaba não te levando a lugar algum. Então, a pergunta a se fazer é: eu realmente quero a liberdade que a meditação traz e eu estou disposta a pagar o preço da liberdade, que é a responsabilidade, é assumir a responsabilidade pelo que acontece na sua vida, é assumir a responsabilidade das suas ações. Eu vou começar a meditar para conquistar minha liberdade. Aí eu posso meditar uma vez por mês, uma vez por ano, ou eu posso meditar todo dia. Ou eu posso trazer a qualidade da presença para o meu ser todo dia. Porque voltando só um pouquinho na hora que a gente faz aquela conexão que eu falei, né? A gente traz a presença, respira, sente, conecta com o que é real e a energia começa a fluir. A respiração começa a fluir. Tudo, você vai ganhar, que a Dani falou agora, né? A energia da vida fluindo. E quando essa energia da vida está fluindo dentro de você, você está presente, está aqui agora, está vivo. O que acontece é uma sensação de êxtase. Um êxtase genuíno, não aquele êxtase causado por alguma substância química. É um êxtase que brota da alegria de vida da sua fonte interna. E nesse êxtase vem a sensação de caramba, tá tudo bem, não falta nada. Eu tô completa. E isso é uma coisa que não tem preço por nada nesse mundo. Essa sensação daí que eu falo a liberdade, quando eu tô completa, tá tudo bem, não tem espaço para eu negociar, para Dani gostar de mim. Não tem espaço para barganha, não tem espaço para eu ficar me provando, porque nessa hora que você sente completo e não falta nada, é uma saciedade que dá, né? É como se você matasse a fome. E nessa hora que a gente sente essa completude, o que nasce dali é o amor. É o amor que, aliás, eu ouso dizer que o amor é a maior religião do mundo. Que É ninguém a sabe única. explicar, né? Ninguém sabe explicar exatamente o que é o amor. Já pensou a gente fazer um podcast aqui, Dani, um episódio só? Vamos falar o que é amor? Ferrou. Que não vai... Ferrou. Ninguém sabe explicar exatamente o que é o amor. Se você quiser colocar aqui nos comentários, me diz o que é o amor para você, a gente vai ter um montão de respostas diferentes. Porque cada um vai ver de uma forma e não dá para explicar, dar uma definição fechada do que é amor. Mas você conhece alguma pessoa que não acredita em Deus? De repente você vai conhecer. Você conhece alguma pessoa que não acredita no Deus X ou que não acredita na religião tal, mas acredita nessa? Tem pessoas que acreditam em dinheiro, tem pessoas que não acreditam em dinheiro, mas você conhece alguma pessoa que não acredita no amor? Essa não tem. Ainda que a pessoa fale, não, o amor não é para mim. Eu não tenho amor na minha vida. Eu não sou uma pessoa que mereço amor. Essas frases já demonstram que ela está falando que acredita no amor. Ela só não conseguiu chegar lá, segundo o que ela acredita. E aí Mas não volta uma está coisa excluído da engraçada. vida dela. Você não pode desejar um troço que você não conhece.
Então, as pessoas que dizem, eu não mereço, na verdade, elas já estão dizendo, eu sei o que é. Porque é a fonte. Amor, na verdade, é você estar na fonte, na fluidez. A gente nasce sabendo isso. Graças a, sei lá o que, a vida, a Deus, a Alá, não me importa. Mas essa vivência primeira, mesmo nos quadros mais desfavoráveis, ela está impressa no ser humano. E é o que incentiva a busca. E aí, eu quero voltar um pouco atrás. Por que é tão difícil a história de você realmente ir em direção à liberdade? Por causa do medo instalado. Então, eu quero conforto e segurança. Em nome, entre as preservação da vida, eu me coloco dentro de uma caixa, eu aceito essa caixa pequena, porque assim eu tenho a sensação que vou sobreviver. E isso daria um outro podcast. Por que isso acontece? De onde isso vem? Vamos lá olhar para a infância, mas não é o momento agora. Então, nós estamos falando de meditação. Meditação é você perceber que não existe segurança. Mesmo dentro da caixa. Então, a única coisa que acontece quando você está dentro da caixa é você ter a certeza absoluta que a alegria, a aventura, o prazer, a entrega não são possíveis. E por isso as pessoas vivem na infelicidade. Aí eu quero isso, mas eu não saio da caixa. Na caixa não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. Vida significa você estar o tempo inteiro zerada, sem preconceito, sem pré-julgamento, sem mecanismos de defesa. Isso não quer dizer que você não tenha sabedoria. Isso não quer dizer que você vai andar desesperado, atravessar a rua sem sinal. Não é isso. É um lugar diferente, que embora tenha sabedoria, não tem os mecanismos que fazem você andar como sonâmbulo. Você começa a perceber que você é desperto para realmente ser se vivo. E para você estar desperto, você não pode estar no conhecimento. Conhecimento é diferente de sabedoria. É aquilo, volta o que a Ana está falando. Tem um monte de gente que tem um monte de conhecimento sobre amor. Mas sabedoria só vai ter se vivenciar o amor. Então ela pode falar, enfim, é interessante, mas ela não vai falar de uma forma que realmente toque o coração das pessoas. E basta lembrar das vezes que você ouviu um monte de gente falando, que é aquela coisa que você olha e diz, gente, essa pessoa não vai parar. E tem outras que podem ser super simples. Começa a falar e você tem vontade de dizer, não, não para. Não para. É entre o conhecimento e a sabedoria. É exatamente aí que você começa a ver a meditação florescer, porque a meditação ela te leva para um lugar que é comum a todo ser humano. Que é onde a fraternidade acontece, a empatia acontece. As coisas boas acontecem. Enfim, eu só estava falando que a vida é um risco e meditação é a ferramenta que você precisa para desenvolver a capacidade de lidar com isso de uma maneira criativa. Estar aberta é um risco. Mas se você não está aberta, o amor não flui. Tão simples quanto isso. É como se, eu posso comer, eu não vou comer porque eu posso comer uma coisa que vai me fazer mal. Se você não comer, você morre de fome. Você vai ter que arriscar. De repente, em alguns momentos, você vai comer uma coisa que vai te fazer mal. A meditação vai te dar as ferramentas para que essa filtragem aconteça de forma mais rápida e eficiente. E quando você sai do outro lado, você sai com um aprendizado, e aí em termos de sabedoria, não de conhecimento, aquilo ali não faz bem para mim. Ou pelo menos não fez bem para mim naquele momento, sobre aquelas circunstâncias. Sair desse lugar onde você se agarra a todo tipo de coisa para se manter seguro, porque você não tem como viver e ser seguro ao mesmo tempo. Não dá.
E aí, você falou sobre a capacidade, né, de lidar com a vida, que vai te dar as ferramentas para lidar melhor com o que acontece na vida e abrir espaço para o amor acontecer. Tem um estudo da Universidade da Califórnia que eu peguei, depois eu vou deixar os links, tá? Porque não dá para gravar tudo. É, um estudo que foi feito com 15 participantes que fala exatamente isso, da sua foram divididos dois grupos, um grupo meditando e um grupo não meditando. E aí eles analisaram a amígdala cerebral. O que é a amígdala cerebral? Não é essa que a gente tem aqui na garganta. É, é um conjunto de neurônios do tamanho de uma amêndoa, que eu vi no Google, do tamanho de uma amêndoa, que são responsáveis pelo processamento das emoções no cérebro. E aí é o seguinte, o que essa amígdala cerebral faz? Quando você tem uma situação de ameaça, ela te prepara para luta ou fuga, né? Você vai lutar com a ameaça ou vai correr para preservar a sua vida. E aí, quanto mais reativa era a pessoa, quanto mais é o bateu, levou, quanto menos capacidade de ouvir o que o outro está dizendo, processar e responder, quanto menos a pessoa tinha essa capacidade, maior era o tamanho da amígdala. E aí as pessoas que foram estudadas no processo de meditação, e foram 15 dias só, tá? No processo, imagina a longo prazo. No processo de meditação, tiveram o tamanho da amígdala reduzida, justamente que ficou mais fácil com elas, para elas processarem uma ameaça aparente e responder a ela. Esse processo, né, é uma das coisas que eu gosto mais em termos do que acontece com a meditação frequente. A gente não dá conta que, na verdade, o que é ser um ser humano? É você mudar todo santo dia. E parece estranho porque as pessoas passam 30 anos construindo uma persona e aí tem aquela sensação, se eu ficar nesse lugar, eu tenho conforto, eu tenho estabilidade, porque afinal de contas eu já sei quem eu sou. Se a gente levar isso em consideração, você está dizendo, neste momento, eu estou entrando no ciclo de decadência da vida. Porque, na verdade, a evolução para. E aquilo que para de evoluir e se transformar, ele começa a envelhecer e se destruir. Seria a mesma coisa que você imaginar, eu fui criança e vou continuar criança pro resto da vida. Isso não faz o menor sentido. Então, a meditação, ela vai começar a fazer você entender que é tipo assim, você é o armário. Durante toda a sua vida, você pôs um monte de coisa dentro do armário. Num determinado momento, você acreditou que você é o conjunto de coisas que estão dentro do armário. E isso te aprisiona. Porque aí você não pode fazer a transformação, você não pode doar, você não pode receber. Não, eu sou só aquele bloco de coisas. A meditação te diz assim, não, se eu tirar uma blusa, eu continuo com uma sensação legal e ainda tem um espaçozinho aqui que eu não conhecia. Ah, não, mas então eu vou tirar um par de meia, porque esse par de meia eu não uso há um tempão, de repente eu vou arriscar. E aí você vai vendo e num determinado momento você volta para o lugar natural de eu não sou nada disso. Eu sou o processo que possibilita que essas coisas entrem e saiam. E aí vem a sensação de liberdade. A sensação de eu posso me renovar todo santo dia. Isso não me faz mais fraco, porque eu não preciso dessas coisas para sobreviver. Na verdade, o que eu preciso é perceber que eu sou espaço com força o suficiente para deixar que isso aconteça. É como se eu fosse o cenário de várias peças. Eu não preciso das peças. Eu sou o cenário, eu sou o espaço que abraça a vida acontecendo. E aí tudo muda. Inclusive aquilo, dependência, subserviência. Você começa a olhar e dizer, peraí, eu não preciso passar por isso. É que nem a pessoa que, isso é uma constante, ah não, eu estou muito sozinha no meu casamento, eu estou muito sozinha no meu casamento, meu marido não me dá apoio, porque eu estou sozinha no casamento, porque eu estou sozinha no casamento, 10 anos falando isso. Aí você fala, escuta,
Por que você não separa? Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não quero ficar sozinha. Estar neste casamento está causando aquilo que você vem reclamando. Isso eu não estou fazendo apologia de divórcio, tá? Na verdade, assim, o próprio movimento, se a pessoa acorda e diz eu não preciso me colocar apenas nessa situação, eu posso ir buscar um encontro de amigos, de apoio, disso e aquilo, que me tirem dessa solidão, talvez já seja o suficiente para acordar o marido para uma nova postura. Porque, na verdade, quando você entra nesse lugar onde o outro precisa fazer alguma coisa para você se sentir bem, na verdade o outro vai reagir o tempo todo, porque ele não quer carregar esse peso, porque ele já tem o peso dele mesmo não está se sentindo bem. E quando você muda e diz, não, peraí, eu vou correr atrás dessa nutrição, você liberta o outro para fazer a mesma coisa. Você convida o outro. Muda de cobrança para convite. Enfim, isso são as coisas que a meditação vai trazendo. E como é que isso acontece? Trazendo foco, rodando o foco. Ao invés de ficar o tempo inteiro se defendendo da vida, na expectativa, na memória do que deu errado, isso, aquilo, volta para cá e diz, espera aqui, neste momento, aqui e agora, o que é real? O que eu preciso aqui e agora? Como é que eu estou me sentindo aqui e agora? O que o meu corpo quer fazer neste momento? As meditações ativas que a gente tem partilhado, elas têm estruturas que facilitam horrores para você nutrir esse lugar. Mas aquilo, cada pessoa tem um caminho. Então, se você simplesmente conseguir se comprometer com essas olhadas internas, com essas checagens internas, você já vai começar a colher frutos. Meditação é você ter o foco em você. Especialmente porque quando você se respeita, naturalmente você transborda esse tipo de convite. E é por isso que as coisas começam a mudar na vida das pessoas que começam a meditar. Quando você muda a mensagem, a resposta muda. Não é milagre, não enfim, sei lá, mágica. Não. Isso aí é física, é biologia, é natureza, enfim, é ciência pura. Se eu mudo a mensagem, eu vou ter outra resposta. Todos os estudos de meditação, eles confirmam que quando a pessoa começa a meditar, ela começa a emitir ondas eletromagnéticas diferentes. E é daí que vem essa atração da mesma onda, porque no final você atrai o que você emite. E quando você está vibrando numa energia amorosa, é isso que você vai atrair. A resposta é imediata. E volta ao que eu falei no início. No momento em que você começa a nutrir a saúde, você começa a colher os frutos de imediato. Então é uma coisa que se alimenta. E cada vez vai ficando mais fácil. Então no início as pessoas falam... Vou colocar o meu exemplo. Né? Eu comecei a meditar, sei lá, em 1986, se não me engano. O meu primeiro encontro com meditação ativa foi de dor no corpo todo. Eu só sentia dor, era extremamente desagradável. No momento da meditação. Porque quando terminava, a sensação era, gente, como o meu corpo está agradecido. Como acalmou meu coração. E eu olhava para aquilo e dizia, gente, eu não entendo como é que esse negócio está funcionando. Eu sou cabeçuda, tá? Sou capricorniana, gosto das coisas científicas e tal. Eu olhava e dizia, gente, esse negócio não faz o menor sentido. Ah, de repente eu dou uns 40 minutos e tudo muda. Até hoje é difícil de explicar. Mas nesse momento, as mesmas meditações que eu fazia lá atrás, hoje, elas me fazem entrar na sabedoria via vivência, que me leva a crer o seguinte, são realmente camadas, a gente pensa assim, memória. Isso aqui é só uma memória. E tem uma sensação de que alguma coisa que fica em algum lugar lá na cabeça, mas que é meio etéreo, não tem peso. Não, tem peso. O que eu percebo é que essa
clusters, esses emaranhados de energia parada, na verdade, eles vão aprisionando todo o corpo. Então, a gente perde a capacidade de perceber quão diferente é, como tudo muda. Por exemplo, você faz assim com o dedinho, você acha que não aconteceu nada, não, aconteceu tudo. Hoje, quando eu medito, eu percebo essa interconexão de corpo, mente, espírito, emoção, energia mental. E como é importante criar esse lugar de esvaziar o armário. Porque senão você perde flexibilidade, você perde capacidade de ver o todo. Assim, se você observar, conversa com as pessoas com um olhar mais atento, e você vai ver, as pessoas estão assim, ó. Elas não conseguem olhar para o quadro inteiro, porque é assustador demais. Mas aquilo, viver é olhar para o mundo hoje e dizer, gente, está super complicado, mas está ok. Eu vou fazer o melhor que eu posso dentro disso. Você fingir que isso não existe só gera uma sobrecarga, uma pressão interna que te leva a se relacionar cada vez de uma maneira pior. E aí você alimenta essa coisa toda. Eu estava falando com a Ana, aconteceu comigo uns dias atrás, tiveram 3 ou 4 situações que eu estava com meu pai e tal, e ele fez alguma coisa e eu senti uma irritação, mas uma irritação, aquela coisa assim que vem beirando a explosão, mas hoje eu tenho muita atenção com isso. Eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu estou raivosa, então eu normalmente me obrigo a parar e olhar, antes de tomar qualquer atitude. E assim eu vi a primeira, vi a segunda, vi a terceira, e de repente, numa meditação, veio aquela sensação, essa minha reação excessiva estava escondendo um medo brutal de perder ele. Quando o choro veio, quando me veio aquela sensação infantil de, gente, uma hora dessa, de repente eu posso ficar sem ele, tudo mudou. E aí o meu olhar foi completamente diferente. E se eu não tivesse a meditação, eu teria afastado uma pessoa que eu amo de mim só porque eu não fui capaz de ver a dor do medo de perder. Olhar para você é reconhecer o que é real e, com isso, ter a capacidade de uma escolha criativa. Quanto mais você faz isso, mais você vai entender o que meditação significa, porque é como o Osho falava, né? Medicina cura o corpo, meditação cura a alma. E o que a gente está buscando aqui? Ter essa sensação interna de saúde, que vai muito além da ausência de sintomas no corpo, ou ausência de doença no corpo. Quer colocar algo? Duas coisas. Essa percepção que a meditação te trouxe nesse caso, para mim, a gente volta mais uma vez na questão da liberdade. Veio tanta clareza que você pôde escolher olhar para o medo e estar com uma pessoa ao lado que você ama, ao invés de afastá-la, porque simplesmente não consegue olhar o medo. E aí, nessa coisa, pessoas que entendem que meditação é legal, que me perguntam, tá? Casos reais. Que entendem que meditação é legal, olha para mim e fala, pô, legal, Ana, meditação. Mas não tem outra opção? Essa também é clássica. E aí tem a galera do vamos nos alimentar bem, fazer exercício físico, que é o corpo são, mente sã, seremos felizes. E antes de entrar na conjectura, aí para a gente entender por que que não, eu consegui achar 2 estudos científicos demonstrando exatamente isso. Porque, boa alimentação, poxa, nós fazemos também o máximo que conseguimos. Eu e a Dani com boas escolhas nutricionais, suplementos, vitaminas e tal, e exercício físico também. Só que nenhuma coisa nem outra substitui a meditação.
E aí eu achei um estudo da Universidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, que ele pegou um grupo de pessoas também e dividiu em dois. Um grupo meditando e o outro grupo com boa nutrição. E esses dois grupos iam prestar uma prova para o mestrado. E todo o estudo era baseado nas notas que eles tinham na admissão do mestrado. E aí o grupo que estava na boa nutrição manteve a mesma nota, e o grupo que estava meditando, a nota cresceu, acho que foi cerca de 30%. A nota aumentou. Por quê? Segundo a conclusão do estudo, o teu cérebro está mais aliviado, você tem mais clareza, você está mais relaxado. Não é que as pessoas que estavam meditando se tornaram mais inteligentes do que só as que estavam se alimentando bem, mas foram com outro estado de espírito, com outro estado de relaxamento, com outro estado interno que facilitou ter uma nota maior para a admissão do mestrado. E o estudo da Universidade da Califórnia também, que pegou um grupo de pessoas também com problemas, com distúrbios de sono. Dividiu em dois. Eram todas pessoas 55 anos para cima com distúrbios de sono. Aí colocou um grupo meditando e um grupo fazendo a higiene do sono. Que o que é a higiene do sono? Até de vez em quando eu faço, é super legal, né? Não é que não funcione. Tá o quarto na temperatura ideal, no escuro, sem barulho, sem eletrônico, sem estímulos, tudo proporcionando o relaxamento do teu corpo e a produção de melatonina, que é conhecida como hormônio do sono. E o outro grupo só meditando, não fazendo higiene do sono, não fazendo mais nada. E aí, nesse caso, ansiedade, depressão e insônia diminuiu para quem estava no grupo da meditação e não diminuiu para quem estava no grupo da higiene do sono. Por quê? É um estado de presença. Se você não está nesse estado de presença, se você não está numa conexão interna enraizada, não importa o que você faça no exterior, você pode botar a temperatura do quarto que for, né? Você pode comer os legumes mais maravilhosos e orgânicos que forem. Se a gente não trata da saúde mental, botar bastante entre aspas aqui, porque fica fácil de visualizar, mas se a gente não trata de aprender a estar presente e ter um estado de silêncio interno que te possibilita clareza, que te possibilita ter contato com o que está fora, absorver, processar e responder, não adianta qualquer coisa que você faça que não vai te levar para esse lugar. Um ano engraçado, porque eu estava pensando aqui como é que explica isso. Aí me veio o seguinte exemplo. Imagina que o cara que você está apaixonado vem te dar um beijo. E aí se você simplesmente se entrega ao beijo. Aquela assim que quando termina você chega a estar molinha. Imagina a mesma situação, mas de repente a sua mente entra em ação e começa assim, será que ele está gostando? Será que eu estou fazendo isso certo? Será que ele vai me ligar depois? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Quando terminar o beijo, qual é a sensação? O que mudou? Viver em meditação é exatamente escolher esse lugar onde você vive. Você não pensa a respeito, você não põe filtro. Você vive. E se você observar a possibilidade dos resultados dos dois lados, sendo racional, você vai escolher o quê? Você vai escolher um troço todo tenso, todo preocupado com o futuro, todo contorcido e aleijado, que muito provavelmente o cara vai terminar dizendo assim, gente, essa mulher é maluca? Ou aquela coisa dele olhar e dizer, puxa, olha a entrega que aconteceu. Olha a mágica que aconteceu aqui. A gente sabe disso. Por que escolhe sempre o outro lado? 99% das situações que a gente
das vezes, na verdade, não situações, das vezes que a gente acha buscando liberdade, de fato, a gente está fazendo exatamente o que tem que fazer para não ser liberto. Que é exatamente nesse troço. Você começa a pensar em N etapas. É que nem, por exemplo, quando você sai de uma faculdade, sei lá, de engenheiro. Você sabe tudo, até chegar na obra e ter que fazer. Porque aí aquilo, a vida acontece. Como você vai reagir a isso, vai mostrar conhecimento ou sabedoria. O conhecimento vai fazer você insistir naquilo que você pensa, apesar de você estar vendo que o resultado não está sendo aquilo que deveria ser pelo que você aprendeu. Sabedoria é você olhar e dizer, gente, tudo que eu aprendi neste momento não funcionou. Eu vou buscar por quê. Eu vou lidar com o que é real. Não me importa que a teoria esteja dizendo que tem que ser assim. Já não foi. Eu me agarrar a essa teoria não vai transformar o resultado. O que vai transformar o resultado é eu absorver o que é real. E perceber, puxa, errei. Apesar de todo o meu preparo, não deu certo. E eu posso conviver com isso. Porque o problema não é você errar. O problema é você persistir no erro. Meditação te dá esse direito. Eu lembro que quando eu comecei a atender as pessoas, isso, aquilo, o maior desafio que eu tive foi eu conseguir dizer eu não sei. Eu dizia, gente, se eu estou tratando pessoas, eu tenho que saber. Até o dia que eu percebi o quão estúpido isso era. Eu não posso saber tudo. É humanamente impossível. Mas o que eu posso é criar um lugar interno de conforto de dizer, olha, eu não sei, mas eu posso te garantir que eu vou começar a buscar saber. Eu vou pesquisar, eu vou partilhar e vou envolver a pessoa. Você busca também, vamos conversar a respeito, vamos descobrir junto. E aí tudo muda. Meditação é você perceber que não tem a relação a se tornar uma pessoa perfeita. Tem a ver com você ser uma pessoa total. É de estar com o coração nas coisas que você faz, para que a razão venha como ferramenta, não como mestre. A gente sobrecarrega a mente porque a gente tem medo de sentir. Quando, na verdade, é no equilíbrio entre essas duas coisas que as grandes transformações acontecem. E aí vem a história, por que separadamente, sem a meditação, não funciona? Ou não funciona dessa forma? Exatamente por causa disso. Porque meditação é você ter um tempo para mergulhar na sua totalidade. Sem objetivo, sem estresse. É uma permissão, é uma entrega, é uma volta para casa. É aquele lugar onde realmente você se renova em todas as camadas. E com isso você cria um organismo capaz de pulsar de novo. A gente não pode estar em expansão o tempo todo. Tem esse movimento. Vida e morte. Aliás, vida é nascimento e morte. Nascimento e morte. Isso é a vida. Essa coisa a gente perdeu. A gente tem tanta coisa com medo de morrer que a gente esquece. Vida é o conjunto. Você precisa nascer para morrer. E vice-versa. Então, aquilo todo santo dia, isso se renova. E quanto mais você observa que você é o processo onde isso acontece, que você é a base através do qual a vida flui, mais livre você vai ser, mais flexível você vai ser, mais vital você vai ser, mais amoroso você vai ser. Basta olhar, gente, você quer ser uma minhoquinha toda flexível, isso e aquilo, ou você quer ser uma pedra dura? A pedra é dura, só que aquilo tá ali. Senão você não pode dizer que tem vida ali. A minhoquinha, em toda a insignificância dela, faz um estrago. Numa boa, no melhor dos sentidos, quer dizer. Então você tem que parar e perguntar para onde que eu quero ir. A meditação traz essa coisa de encurtar o caminho, e aí vem a coisa mais bizarra. Encurta o caminho para você chegar de onde você nunca saiu.
Olha que coisa doida. A gente acha, eu tenho que atingir algum lugar e algum status para ser alguma coisa. A meditação diz, larga esse troço todo e relaxa dentro de você. Desse lugar, você consegue qualquer coisa. Fora desse lugar, nada vai te nutrir. E a vida começa a acontecer com uma facilidade tão maior quando realmente a gente para e volta para esse lugar e tá nesse estado de presença que no final é o que é meditação, é estar presente. E outra coisa que no processo de meditação, porque o efeito é acumulativo, né? Quanto mais você medita, mais a coisa vai acontecendo, mais enraizado você fica no processo. E aí começa a acontecer a questão dos buracos profundos. Uma vez eu vi um terapeuta falando sobre isso e veio aquela coisa, nossa, é exatamente isso, porque pensa que na vida você tá andando, de vez em quando aí acontece alguma coisa, você cai num buraco. E aí você cai no buraco, você se machuca, aí você passa lá um tempão no buraco tentando sair e chove no buraco e você se ferra todo até que um dia finalmente você consegue sair do buraco. Ok. E aí continua a vida, continua. Um ano depois, 2 anos depois, enfim, dependendo da vida de cada um, daqui a pouco você cai em outro buraco. E aí é o mesmo processo. Você precisa, você se machuca, dói, não sei o quê, saiu do buraco. Só que, e ainda, dependendo, não muito da pessoa, né? Mas é comum que você caia no mesmo buraco novamente. E aí o processo meditativo, o que que ele faz? Ele vai impedir que você caia no buraco de vez em quando? Não. De vez em quando a gente precisa conectar com a dor, com a tristeza, com a solidão. Só que o que que esse processo facilita? Na verdade, você vai cair cada vez menos nos buracos. Quando cair nos buracos, vai evitar repetir os buracos. Quando cair nos buracos, esses buracos vão ser um pouco mais rasos com o passar do tempo e você vai passar a ficar cada vez menos tempo nos buracos. E daí a vida começa a ter uma fluidez muito maior, muito maior. E ainda assim, quando você tiver num buraco desses, numa situação ruim, numa crise, você vai estar com a consciência de que sabe que isso faz parte do seu aprendizado, que você está ali por alguma razão e que vai passar. O Ana, tem duas coisas que eu acho que são primordiais com a história da meditação. Uma, você aprende a ser compassivo com você mesmo. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda, que isso para mim foi um divisor de águas. Lembrem-se, eu sou uma capricorniana. Quando eu morei na Índia, as pessoas achavam que eu era alemã. O que que a meditação me deu, que eu acho que foi o maior presente do mundo? A capacidade de eu rir de mim mesmo. Por que que eu estou falando isso? Porque normalmente quando a gente tropeça, a primeira reação é se bater, se martirizar, se crucificar, se criticar. Então, com a meditação, você já começa a olhar e dizer, peraí, caí. Faz parte desse processo. Como faz parte, eu me dá tempo para me curar, para me cuidar, para dizer, tá ok. A gente aquilo, você tem que engatinhar, você tem que ficar lá toda trêmula até conseguir andar, você vai cair de bunda algumas vezes até aprender a saltar. Tem um caminho. Então aquilo faz parte do processo. Deixa eu me acolher com isso. E a segunda coisa é que nem criança, que de repente dá aquele tombão, algumas choram normalmente depois da mãe fazer assim. Aí ela tem medo e chora. Porque no resto dos casos a criança cai e dá aquela risada de, pô, caí. Isso para ela não é um evento trágico, faz parte. Então, quando você começa a rir de você, já metade do problema perdeu força.
Ok, fiz uma besteira, e daí? Vamos adiante. Então, por isso vai ficando cada vez mais fácil. Que você olha, você percebe, gente, isso faz parte do processo. O erro faz parte do processo, o tropeçar faz parte do processo, o adormecer faz parte do processo. Isso tudo só mostra que eu estou no processo. Então fica mais fácil, inclusive mais fácil de pedir ajuda, que é outro lugar essencial. As pessoas entraram num medo tão insano que 90% das pessoas anda naquele lugar assim, não diga os seus sonhos, não partilhe as suas fortunas, sempre espere das pessoas o pior e por aí vai. Você vai vivendo nesse lugar, a única coisa que você consegue colher é uma solidão apavorada o tempo todo, que não te alimenta. Aí volta aquela história, isso tudo é verdade? Em alguns casos até é. Tem gente ruim, tem gente invejosa, tem gente não sei o que lá. Mas se você põe tudo no mesmo saco, você se fecha. E aí as pessoas que realmente poderiam ser criativas e amorosas, elas não conseguem chegar a você. Você tem que decidir. Eu quero estar seguro ou eu quero estar vivo? Eu Se tava, você fala, né? eu tava sobre isso, de você confiar e tal, e não viver nesse espaço de um medo, né, solitário. Eu estava vendo um vídeo de um empreendedor falando sobre dar garantias no seu negócio e ele ensina as pessoas a fazerem isso. E aí ele falou o seguinte: o que eu vejo são as pessoas com medo de dar garantia porque quem está comprando vai se aproveitar de mim. Por exemplo, eu estou te vendendo alguma coisa, eu vou te dar a garantia. Estou te vendendo esse copo aqui, fala, ó, Dani, esse copo vai ter 1 ano de garantia para você. Se você não gostar, você pode me devolver o copo. E aí, o maior medo das pessoas que estão vendendo o copo é: nossa, mas se eu der essa garantia, ele vai se aproveitar de mim? Os meus clientes vão se aproveitar de mim? Eu vou à falência, né? Que a pior coisa para o negócio é o quê? Fiquei sem caixa, tenho que fechar, vou à falência. E aí, ele falando lá, acreditem em mim, anos fazendo isso. A maior parte das pessoas são boas. É porque isso não dá notícia na mídia. Mas a porcentagem de clientes que eventualmente irá se aproveitar de você não vai falir o teu negócio. Ao contrário, você dá a garantia necessária e o teu negócio vai prosperar e eventualmente vai ter alguém que não vai agir de boa fé. E na vida, se a gente for isso falando de negócios e agora trazendo para o pessoal, na vida é a mesma coisa. Por que que eu não vou confiar se a maior parte das pessoas são boas? Porque se eu vivo nesse lugar de que eu não confio por nada, não é ser ingênua, tá? Não é ser ingênua. É outro ponto que a gente pode falar até depois. Mas se na vida a maior parte das pessoas são boas e honestas e estão bem intencionadas, por que que eu vou me colocar num lugar solitário simplesmente porque eu tenho medo que você me machuque? E aí, eventualmente, alguém vai me machucar? Vai. Mas, no final das contas, assim como o cara da garantia, eu tô saindo no lucro do que se eu me mantenho fechada o tempo todo. Ana, é engraçado porque volta aquela história. A cabeça ela deveria, ela pode ser uma ferramenta sensacional. E aí vamos lá, vamos usar a lógica. Se eu sou uma pessoa aberta, eu tenho amigos, eu tenho laços afetivos, eu tenho uma estrutura que me dá apoio. Porque aquilo, eu sou aberta, eu fluo, eu negocio com as pessoas, enfim. Né? O meu universo é amplo. Se no meio do caminho alguém vem e me dá uma rasteira, a começar eu tenho uma rede de apoio que imediatamente vai entrar, vai ser ativada. Agora, se eu não tenho nada disso e alguém me derruba, de repente eu vou me encontrar com o quadril quebrado dentro de casa sem ter telefone para ligar. Então qual é a questão? O problema não é quem faz ou deixa de fazer isso e aquilo. A questão é como eu lido com a minha abundância.
como eu lido com a minha fartura, como eu lido com a minha saúde, aonde eu invisto a minha energia. Se você quer andar com uma baita armadura medieval hoje, porque você tem medo, você vai pagar o preço de ter que carregar 40 quilos extra e não ter nenhuma flexibilidade. Se você cair de costa, vai ser que nem tartaruga, você não consegue levantar. Se você não tiver com ela e cair, de repente um monte de coisa pode acontecer. As pessoas vão te ver, ninguém vai ajudar. Ou pelo menos você tem uma facilidade móvel para se levantar sozinha. Se as pessoas parassem para realmente questionar da onde elas estão vindo, o que elas estão plantando, porque isso é meditação. É você olhar e dizer, peraí, eu sou criadora da minha vida. O que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade? Essa coisa de meditação oba-oba, zen, no mundo da lua, esse troço eu acho surreal. Porque a meditação, na minha opinião, é exatamente o contrário disso. É pé no chão. É um enraizamento no certo, no real e, consequentemente, no amoroso. Para mim, essa coisa é a natureza humana. É a honra, é a lealdade, a fraternidade. Se eu estou fora disso, eu vou colher uma energia capenga. Viver dentro disso nem sempre é fácil. Na maior parte, é um grande desafio. Agora, é que nem aquilo. Se você se preocupa a fazer uma boa alimentação, você vai ter uma resposta imediata dentro de você. Se você só come porcaria, você vai ter uma resposta imediata. O nível de clareza e de intoxicação já mostram os frutos. Mas quem está escolhendo a comida é você, amiguinho. Meditação é você olhar e perguntar. Se eu fizer isso, eu me sinto bem. Se eu fizer isso, eu me sinto mal. Onde é que eu quero estar? Tão simples quanto. Ah, mas isso aqui é mais caro. Isso aqui dá mais trabalho. Mas isso me faz sentir bem? Então, peraí, se eu estou reagindo a pagar mais por uma coisa que me eleva, eu tenho que olhar para o valor que eu me dou. Se eu não me dou valor, peraí, deixa eu olhar para as minhas relações. Como é que as pessoas estão me tratando? Estão me tratando com a mensagem que eu estou mandando, que é eu não me dou valor. Meditação é acordar e crescer. Porque a maturidade, ela te prepara para estar no desconforto e, apesar disso, ter sanidade para fazer a melhor escolha. Meditação não é evitar o desconforto, não é tentar fazer que ele não aconteça. É o contrário. É criar uma estrutura e que, mesmo que o desconforto aconteça, você ainda é capaz de fazer a melhor escolha. São as coisas de estrutura e periferia. Meditação te dá estrutura para você realmente entender que periferia é periferia. Você é o centro do ciclone. As coisas acontecem, mas você se mantém lá. E aí, assim, para terminar, né, uma das coisas que a gente não falou ainda, meditação te faz perceber o que os mestres chamam de o observador. O observador é essa sabedoria inata, que é incorruptível, inalterável, totalmente sã. Enfim, eu acho que é a ligação entre todos os seres. É o lugar onde você realmente percebe esse pilar mestre que te sustenta e que te leva para ser o centro do universo. Não no sentido egóico, no sentido exatamente oposto disso. Aquela coisa de você perceber que a vida acontece, mas você tem um lugar que observa com serenidade e silêncio. E desse lugar, você sempre vai encontrar uma forma amorosa criativa para responder. Então, meditação, e por isso eu acho que faz essa integração que coisas separadas não fazem, porque traz esse ponto de ancoramento essencial, onde tudo volta a funcionar em harmonia.
ainda aqui no movimento, ainda na pulsação e contração, mas aquela coisa, a, a totalidade explode em vida vibrante. Perfeito, perfeito. Só realmente para fechar, e aí já todo mundo que tá ligado, que procura saber ou que tem alguém próximo, de repente já sabe que a meditação ele diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, por que todo mundo não está fazendo isso? Se no final todo mundo realmente quer ser feliz. E aí, especulação minha total, mas é o seguinte, isso ainda está muito novo no mundo ocidental. A questão da quantidade de informações que a nossa mente recebe hoje e que estão cada dia descobre um distúrbio mental novo, né? Cada dia se descobre um problema de cognição novo, um problema de a síndrome do pânico crescendo, o nível de ansiedade no mundo explodindo, um nível de depressão, tudo isso, ainda se você for perceber pelo tempo de existência da humanidade, ainda é um pouquinho novo. Mas a tendência é que isso venha a mudar e que, por exemplo, os nossos avós, eles não iam para academia, não faziam exercício físico, porque ninguém pensava que, eu preciso disso, porque agora eu não vivo mais na natureza caçando, colhendo, né? Não tem mais, depois da industrialização, da tecnologia, o nível de atividade física do homem diminuiu muito. E só de um tempo para cá que realmente se entendeu que você precisa de exercício físico, senão você não vai ter saúde. E justamente com toda a tecnologia que agora inunda a gente de tantas informações, e fora todos os medos estruturais e coisas que vêm junto no pacote, uma hora isso vai caminhar para mesma coisa do exercício físico. Agora você tem que cuidar para sua mente não enlouquecer, para você não viver em pânico, para você não viver ansioso, para você não viver deprimido, para você não viver infeliz. E aí, nosso trabalho aqui é esse também, né? Levar esse conhecimento adiante, porque realmente, quando você está num estado de presença meditativo, é a liberdade que você conquista. É doido porque eles dizem que uma verdade científica, em geral, leva até 21 anos para virar uma coisa comum na população. Infelizmente, juntando psicologia com internet, tudo acelerou de uma maneira absurda em termos mentais. Essa hiperativação, esse bombardeamento, não só em termos de informação, mas de energia, enfim, com a história dos celulares, das internets, é um campo vibrando que empurra para um desequilíbrio. Não dá para esperar 21 anos. Gente, acorda. Se você observar o que a Ana falou, a insanidade, e aí eu estou falando não só mental, tá? Estou falando de desequilíbrio físico, emocional, mental, espiritual, tudo junto. Tá acelerando de um tal jeito a quantidade de pessoas, que inclusive é muito engraçado, a gente criou uma ciência voltada muito mais para remediar do que para prevenir. E isso é assustador. Então, os nossos avós, isso e aquilo, eles tinham muito menos input e tinham muito mais aquilo, não se abria mão dos almoços de domingo, você ia andando para o trabalho. Tinha uma série de coisas que, na verdade, dava um tom meditativo para as relações e para a vida. Hoje, a coisa ficou numa aridez tão grande que as pessoas estão adoecendo, literalmente.
Então não é mais uma coisa de luxo, é uma coisa de necessidade. É uma coisa de você resgatar o valor e o amor por si próprio. Não está dando para aguentar sem ter esses momentos de descarga do sistema. A pressão está grande demais. Não é mais uma questão apenas espiritual. É uma questão de viver com saúde. Então, assim, de novo, né? Para quem está começando, para quem nunca fez nada, começa dançando, cara. Todo santo dia. Faz 45 minutos de dança livre. Mas dança naquele sentido. Fecha o olho e deixa, e busca o movimento que dá prazer. E busca o movimento que você sente que o corpo se integra todo. Dá aquele relaxamento, aquela coisa de, ai, que alívio. Depois passa 5, 10 minutos quieto. Precisa fazer muito mais do que isso. A diferença não é o exercício físico, mas essa entrega ao momento real. É uma boa maneira de começar. E a partir daí, eu outro dia estava vendo um vídeo do Flávio Passos, ele falando da história da cozinha tem que ser meditação, até para você não cortar os dedos. É outra coisa, sabe? Quando for fazer comida, cara, para fazer comida. Libera ou ativa os sentidos, pega as coisas, percebe o corte, começa a trazer essa coisa da presença no momento, a presença integral. Então, se você vê, eu estou cortando tomate, mas eu estou pensando no meu trabalho. Volta, não precisa brigar com o pensamento. Eu pensei no meu trabalho, mas eu estou aqui, então eu volto para cá. Aí vem aquela coisa, disciplina e consciência. Deixa eu voltar para cá, deixa eu curtir isso aqui. Na hora que for sentar para comer, pelo amor de Deus, desliga do mundo. Saboreia. Se deixa nutrir, sabe? Agradece o corpo que vai fazer a digestão. Agradece a vida porque está te dando um prato de comida, tem gente que não tem. Vai fazendo essas coisas, que aliás é outra história. No momento em que você chega a esse estado de liberdade e presença, você explode na gratidão. E explode mesmo, né? É aquela sensação de explosão. E por que que a Dani está falando da dança, do presta atenção no tomate, observa a comida que você está ingerindo, que não existe nada mais eficaz, e aliás, a gente ainda vai fazer um episódio sobre isso para explicar bem. Não existe nada mais eficaz para te trazer para o presente do que o contato com os seus sentidos. Os 5 sentidos mesmo: audição, visão, olfato, tato e paladar. Não existe nada no mundo mais eficaz que isso, e é por isso que a gente insiste na meditação ativa, pela eficiência do processo. O corpo é material, então é mais fácil, você conecta de imediato. No momento que você faz essa conexão, você vai perceber o pensamento. Aí você vai lidando com isso, vai abrindo espaço. Quando você abre esse desapego, aí você vai começar a perceber um outro nível, que é o nível emocional, que ele é muito mais sutil, ele muda muito mais rápido. E não fica como a mente, né? A mente fica com os macaquinhos lá se sapateando no seu cérebro, você meio que não tem como ignorar, é fácil de perceber. A emoção não. A emoção, às vezes, ela é fluida demais. Então, você vai fazendo. É corpo, mente, emoção, para depois chegar nesse lugar que é onde a gente tem que estar. Começa pelo corpo, que é o mais fácil. E para quem já faz isso, intensifica. Busca a totalidade. Que é assim que as coisas voltam para o lugar. E aquilo, esvazia o armário. O armário não precisa estar cheio. Lembra que o que sai dá espaço para o novo. E o novo é alegria, o novo é contentamento. Isso não quer dizer que, você, como a Ana fez a limpeza do armário dela, o que me faz feliz fica. O problema é se perguntar por que eu estou me agarrando ao que não me faz feliz. E isso precisa mudar. E isso a meditação te dá estrutura para cada vez ser mais fácil. Não está me fazendo bem? Fui. Eu mereço ser feliz.
Eu tenho a responsabilidade pela construção da minha felicidade. Descarregando a raiva, como podemos fazer? Tem Ana, um essa tua... exercício no meu Instagram, um vídeo ensinando como descarregar a raiva de uma forma saudável e eficiente e segura, que é você pegar e bater travesseiro. Dá uma conferida, porque vale a pena. O exercício é muito, muito bom e funciona. Aliás, teve uma participante do grupo que fez esse exercício. Aí ela falou, fez 3 dias seguidos assim, falou, é bom, né? Falei, é bom e funciona. Que é realmente assim, quando eu. Já tem tempo que eu não faço até, mas quando estou muito irritada percebendo isso, eu vejo, pego um travesseiro, uma almofada e bato, 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 bato. Normalmente depois disso vem o choro. Conecta com a respiração, deixa chorar. E aí você já vai para. Às vezes você nem vai lembrar mais do que te irritou. É que você já vai para a vida de uma outra forma. De uma outra forma. Isso vale muito a pena. E é aquela coisa, conecta com o corpo, conecta com o corpo, conecta com o corpo. A gente vai falar sobre o corpo, não sei se no próximo, mas em algum episódio a gente vai falar muito sobre essa questão do corpo. É isso, gente. Muito obrigada. Quer colocar mais alguma coisa, Dani? Não, não, acho que está de bom tamanho, quer dizer, o recado continua o mesmo. Presença, amor próprio, relaxamento e bom humor. Junta essas coisas todas e a vida muda. Isso. Então, até semana que vem. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou e compartilha com as pessoas que você acha que podem ser ajudadas por esse tipo de informação. E episódios novos no YouTube, no Spotify, toda terça-feira, às 6 da manhã, para você já começar num espírito meditativo bem cedinho. E um beijo, até semana que vem. Beijo, até semana que vem.